Sejam bem-vindas. Tava na mata com minha flecha na mão e mamãe Jurema no meu coração. Tava na mata com minha flecha na mão e mamãe Jurema no meu coração. E lá na mata encontrei Tupinambá que manda Jurema me acompanhar. E lá na mata encontrei Tupinambá que manda Jurema me acompanhar. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, cabocla de pena, cabocla guerreira, oh Jurema, feiticeira, cabocla de pena, cabocla guerreira, oh Jurema, feiticeira. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema. Então, meninas, hoje a gente vai estar conversando aqui sobre os instrumentos que é utilizado no xamanismo, mas não só no xamanismo, hoje já está se usando bastante, por exemplo, na nossa casa que é da Umbanda, a gente utiliza bastante coisa, né? Que é considerada nativa. Eu adotei essa coisa do nativo, porque não é só o índio hoje que está usando, né? E o índio, na verdade, esse nome índio, né? Como eu disse na live passada, foi dado pelos colonizadores, né? Pelos antropólogos, pelas aquelas pessoas que foram chegando e encontraram aqui, disseram, estavam lá procurando a Índia e aí viram os nativos da terra e os chamaram de índio, né? Então são os nativos. Então eu vou estar falando porque tem instrumentos que são utilizados tanto os nossos nativos, né, aqui do sul, mas sul-americanos, mas os norte-americanos também utilizam. E tá falando da importância desses instrumentos para a prática do xamanismo e das ritualísticas, né? E como eles podem estar nos ajudando em determinadas situações, né? O primeiro que eu vou estar falando é o cachimbo, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o cachimbo, tá? Que o grande, né, mais comprido, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui atrás tem esse e tem um mais aqui atrás, né, que é chamado de chanupa, tá? O cachimbo, ele é formado por duas partes, né? A gente vê aqui a fornalha e o cabo, né? Então, o cachimbo, ele é sagrado. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: tudo que eu denomino como sagrado, para mim, ele vai passar a ser sagrado. Então, no momento que a gente entende da sacralidade de estar sacramentando, tornando sagrado, tornando sacro qualquer coisa, ele vai ser sagrado para mim. Então, para os povos nativos, o cachimbo é sagrado, né? A gente, quando trabalha com os pretos velhos também trabalham com o cachimbo também é sagrado, né? Então, aqui ele representa a fornalha, né? Representa a parte feminina e aqui a parte masculina, né? Quando se utiliza os nativos, vou falar dos nativos norte-americanos, eles têm a cultura de estar utilizando o cachimbo,
é, é o momento de você estar no momento de gratidão aos antepassados, né? Aqui se diz que quando você coloca a erva dentro do cachimbo, você está colocando vidas antepassadas, né? E aí você está colocando ali seus antepassados, e aí você está no momento de gratidão e de conexão com sua ancestralidade. Você está levando informações da terra para o céu, digamos assim. Então, o cachimbo ele representa muito a questão de você estar no momento de concentração, né? Onde você, por exemplo, vai refletir, onde você vai estar fazendo sua limpeza, né, pessoal. E também é utilizada para estar fazendo limpeza de outras pessoas, né? No caso de uma ritualística, mas como, né? Através da fumaça, que também é um instrumento sagrado, né? Eu vou acender aqui. O cachimbo, você não traga, né? Você simplesmente sente, puxa para que a fumaça saia. E aí, essa parte da fumaça, ela vai ser considerada sagrada porque ela não é nem material, ela não é material nem imaterial. Ela faz essa conexão do mundo físico com o mundo espiritual, né? E já falando da limpeza, quando nosso corpo sutil, né, nossa energia, que a gente tá lá cheia de, como eu posso dizer, tá lá cheia de sujeirinha, né, com as larvas astrais, etc e tal, que a gente vai e utiliza a fumaça, a gente faz com que se tenha um balançar dessas larvas astrais, dessas sujeiras, e aí você tem a limpeza. Lembrando que aqui a gente tá usando, eu aqui eu tô usando o tabaco, que é uma erva de poder, tá? E que é um outro instrumento que nós utilizamos. Eu costumo dizer quando a gente vai fazer, por exemplo, antes de uma sessão, antes de uma ritualística, outro instrumento que a gente pode estar utilizando é a maraca, né? Ou maracá. Eu gosto de chamar de maraca, que é a junção da cabaça. E aqui a maioria das coisas que a gente utiliza tem uma parte que representa o feminino e o masculino. Aqui a cabaça representa o feminino, né? E o cabo, o masculino. Então, a maraca, ela vai ter o poder também de estar fazendo essa limpeza, de estar fazendo, dependendo do movimento que se faça, né? Ela vai estar fazendo o quê? Com essas larvas astrais, com essa energia que não está muito boa à nossa volta. Ela vai dar uma estremecida e aí depois eu venho com o cachimbo, com a fumaça e retiro toda essa sujeira, né? Quando a gente fala de limpeza, então a gente está tirando, né? Tudo aquilo que a gente trouxe do ambiente, que a gente liberou nosso, né? Com nossos pensamentos, com nossas ações, com tudo aquilo que a gente tem feito durante o dia, os meses. Então, e também durante os cantos, né? Os cantos a gente pode estar utilizando a maraca. Aqui nos nossos, nos índios daqui do sul, é utilizado muito, né, nos toréis, né, porque ele vai estar movimentando energia,
vai estar movimentando sempre energia. A gente tem que ter a maraca com muito respeito, né? Ela vai estar, é um instrumento de poder, e quando você tiver com a maraca na mão, você tem que pensar que é como se você tivesse com uma espada, né? Como se você tivesse com uma espada de luz, onde você vai estar na intenção de limpar o ambiente, de melhorar a vibração daquele ambiente, de estar trazendo cura, de estar trazendo tranquilidade, de estar trazendo tudo que a gente precisa naquele momento. Quando você vai começar uma ritualística, quando você vai terminar também, você pode estar usando. Então, são instrumentos de poder e que está muito também ligado a o neo-xamanista, ele também usa, né? Mas também está muito ligado aos aos xamanistas tribais, né? De tribo, né? Bela, saudade de sua energia maravilhosa, mano. Obrigada, meu amor. Também tô com muita saudade de estar junto com todos vocês, né? Das rodas, das nossas rodas de cura, né? Das nossas conversas. Tô com muita saudade. Esse momento aqui onde a gente está conversando, dá para matar um pouquinho só a saudade, né? Mas é importante também. Mas daqui a pouquinho, eu espero que nós possamos estar juntos, né? Então, eu já falei, né? O cachimbo, vou estar mostrando novamente, e a maraca, tá? São dois instrumentos, né? De poder. Na cultura norte-americana, diz que se recebe o cachimbo para enviar preces, para enviar pensamentos, né? Quando você está ali fazendo sua oração, quando você está ali se conectando com a espiritualidade, quando você quer ter uma resposta, mas você pode ficar quietinho ali e tá cachimbando, como a gente fala, né? E não tragando, mas sim se conectando com aquela energia, a energia da erva, a energia da fumaça, a energia de toda a ancestralidade que está ali, certo? Então, você compartilhar o cachimbo com alguém é uma honra, né? Então, alguém te compartilhar o cachimbo é uma honra, tanto que tem os rituais do cachimbo, né? O cachimbo ele é uma representatividade da paz. Não é o cachimbo da paz de forma pejorativa. É o cachimbo que representa a paz. Porque quando você tem dois povos, digamos assim, em que viviam em atrito e esses povos se reúnem numa cerimônia e eles compartilham o cachimbo, ele está trazendo a paz. Então ele representa a paz, não é o cachimbo da paz, como de forma pejorativa, certo? Outro instrumento de poder é o tambor, tá? O tambor, ele é muito utilizado hoje, né? Nas rodas, nós temos rodas de tambor, que quem não participou e conseguir achar um lugarzinho, alguém que proporcione rodas de tambor xamânico, é muito bom mesmo. É de uma qualidade infinita. Porque assim, a gente tem no xamanismo aquela coisa de estar conhecendo e ampliar a consciência, né? De estar ampliando a consciência. E muitas vezes a pessoa acha que a expansão da consciência se dá somente com ervas de poder, né? No caso dos chás, né? Da ayahuasca, ou dos chás da jurema, ou do rapé, do próprio rapé.
que dá a expansão de consciência. Mas na verdade o tambor também ele te dá essa expansão, né? Ele também vai estar fazendo aquilo que eu falei ontem sobre o reiki, que vai estar agindo, né? Lá nos restos, na frequência. O tambor ele faz a gente entrar numa frequência onde a gente vai estar expandindo a consciência. Então, quem tiver a oportunidade, né, de estar fazendo aí uma roda de tambor, vai ser bem legal. Então, no tambor, a gente tem as batidas do tambor, né, que representa a Mãe Terra, que representa os 4 elementos, o fogo, a água e o ar, né? Então, o tambor ele representa o nosso ritmo interno, né? Então, assim, quando você pega um tambor para tocar, como é que tá seu ritmo interno? Como eu venho trazendo desde a terça-feira, o xamanismo ele tá trabalhando sempre a seu autoconhecimento, né? Vai estar trazendo o equilíbrio entre o seu corpo físico, seu corpo espiritual, seu corpo mental, né? E aí vai emocional. Então, o tambor ele é isso, como é que está o seu ritmo interno, né? Ele vai estar sempre na batida do coração da Mãe Terra. Como é que eu tô nesse ritmo, né? E dentro disso a gente tem o tambor Lakota, que é esse que eu utilizo, né? Que ele tem apenas um lado. E tem o tambor Cherokee, que ele tem um lado e outros 2 lados, de peles. Então aqui ele é sagrado também porque se utiliza a pele do animal, né? Se usa o couro do animal para se fazer. Hoje em dia já tem tambor vegano, né? Já tem que não seja com a pele do animal. E, por exemplo, o tambor Lakota, né, que é esse que é aberto, ele vai estar trabalhando o chamado, o chamar, porque ele está ligado também ao elemento ar. Então, quando você toca o tambor, ele propaga. E aí ele vai chamar a espiritualidade, vai chamar toda essa egrégora, vai chamar todos os guias para ali, para aquele trabalho, certo? O tambor Cherokee, que é aquele dos 2 lados, ele é mais interno, ele trabalha muito essa questão interna, né, introspectiva. E ele tem um lado masculino e um lado feminino. Como eu disse, a maioria dos instrumentos, ele tá ligado a essa coisa da energia do masculino e do feminino, né? Então, o tambor, ele vai estar trabalhando. Quando você faz, por exemplo, um trabalho onde você vai estar utilizando o tambor, você vai estar mandando a frequência e tem uma frequência que se você chega a ser, acho que a 200 batidas por hora, você começa a ter a alteração da frequência cerebral, né? Você começa a diminuir essa frequência e aí você entra num processo de expansão muito grande. Então, a expansão de consciência, o estado de êxtase, não depende só das substâncias enteógenas, né? Você pode estar usando a meditação, você pode estar utilizando a maraca, né? Você pode estar utilizando sinos, ou a própria. A, eu esqueci o nome agora. Os mantras, certo? Então tudo isso faz com que você entre no estado alterado de consciência, né? Umas pessoas são é, mais sensíveis ou mais libertas, mais tranquilas nesse sentido de se deixar levar e conseguir ter esse acesso mais fácil, outras não, mas isso vai depender de indivíduo para indivíduo, certo? Se eu estiver falando rápido, vocês me falam, tá? Porque às vezes eu aperto o acelerador e vou indo. Se não estiver entendendo o que eu tô falando, e se estiver baixo também,
Vai me sinalizando aí. Outro instrumento que utilizamos também é a pena, tá? Minha pena ela não tá tão bonitinha não, porque eu já tô precisando pegar outra. Essa daqui já tá, tadinha, sacrificada. Mas a pena, ela é muito importante, né? A pena ela tá ligada ao céu e à terra. Ela tá ligada à liberdade, né? A pena de gavião, a pena da águia. Normalmente nos povos norte-americanos se fala mais da águia, né? Mas a gente pode também estar utilizando aqui a nossa pena de urubu, que também para fazer limpeza é muito boa, né? Serve, por exemplo, se você tiver um incensador para você estar propagando, levando essa fumaça, né? E também, se você tiver duas peninhas dessa, você pode estar fazendo a limpeza. Por exemplo, a gente já utilizou a maraca, tá? Lá, ativou os chakras, limpou aquele campo. Aí veio com cachimbo, né? Tá derrubando lá as larvas astrais e tal. E aí você vem também passando a pena, né? Tirando tudo aquilo que não é para estar naquele campo energético, certo? Tudo bem até aí? Então nós temos a pena, cachimbo, maraca, tambor. E aí nós temos que eu não tenho aqui, mas é um saquinho de talismã, né? Que a gente chama, que é como se fosse um patuazinho, a gente conhece aqui como patuá, né? Que vem aquela sacolinha, né? Que aí você pode estar colocando uma pedra, você pode estar colocando uma erva, por exemplo, a sálvia, né? Que ela protege muito, mas você pode colocar uma erva que seja da sua preferência. Então, aquela, né, o colazinho, aí você utiliza aqui, aquilo ali é um instrumento de poder e de proteção, né? Aí você pode estar colocando o que você quiser, um cristal pequenininho, pode estar colocando uma erva, pode estar colocando o que você achar que deve colocar, que você sentir, né? Aquilo ali também é um instrumento de trabalho, um instrumento de proteção, assim como nós que aderimos às guias de proteção, né? Ou os colares de proteção, para quem não conhece. Então, ali também é um instrumento sagrado, né? De que a gente utiliza no xamanismo. Outra coisa que aqui a gente utiliza e o que eu tenho visto, né? E até eu utilizo também, já utilizei bastante e hoje eu guardo assim porque eu ganhei com muito amor, ganhei do Paruanã. Eu não fiquei super emocionada quando eu ganhei, que foi um cocá. O cocá, ele também é um instrumento de trabalho, tá? Ele também é um instrumento de proteção. Ele também tem um significado super forte, tá? Se eu tenho o do chá de bebê de Benjamin. Isto, aquilo ali mesmo. E aí você pode até fazer maiorzinho se quiser, né? Depois eu acho que eu vou até confeccionar uns maiores, né? E a gente fez, senti muito de fazer. E aqui nem todo mundo tem essa cultura, né? Aí muitas vezes não utiliza, mas aquilo ali é um símbolo de proteção, de amor muito grande, né? Então, como eu tava falando, o cocá, que lá na cultura norte-americana é interessante, né? Quem está acostumado a estar nas religiões de matriz africana
ou na Umbanda, que cultua muito essa questão dos índios e caboclos, né? E que a gente tem essa questão do respeito pelo cocá. Então, o cocá ele tem uma representatividade muito importante, né? Nas tribos norte-americanas e aqui também. É a representação, ele vai estar representando o guerreiro, é a representação da, é, de um membro importante, né? Então, dependendo da pena que se use, né? De como você esteja utilizando, aquilo tem significado, né? E não vai estar utilizando, por exemplo, se eu poderia estar utilizando aqui agora que essa live que eu tô fazendo esses dias, eu tô me preparando muito, sabe? Para mim tá sendo um momento muito espiritualizado. Eu sinto muito a energia do momento. Hoje, especialmente, eu tô sentindo muita energia forte. Chega, eu tô aqui dando uma suada boa. Então, assim, tem uma representatividade. Eu citei ontem que quem quiser estudar um pouquinho mais sobre ele pode pegar o livro do Caminho Sagrado, né? Aqui tem uma passagem falando do cocá que eu acho interessante colocar, que diz assim: o cocá era um símbolo de um chefe, um guerreiro que era seguido por todos por causa da sua sabedoria e a quem o povo recorria em busca de conselho. Era alguém que já havia integrado a sua magia pessoal. Isso é muito interessante. Ele havia conquistado o direito de usar o cocar de guerra porque sabia realizar avanços. Ou seja, ele tinha que conquistar o direito de utilizar um cocar, né? É, e as penas, gente, para conseguir fazer o cocá, era feita tinha uma ritualística, tinha um rito de passagem, né? Você não matava e não mata o animal para estar pegando as penas do animal. Lá eles pegavam muito a pena da águia. Então, ele não matava a águia para pegar a pena de águia, né? Eles tinham uma ritualística que seria até um rito de passagem, um teste para aquele nativo, para que ele pudesse se tornar um guerreiro. Inclusive as penas da águia quando ela estava morrendo, é, que o líder, né, do povo, normalmente quando essa águia estava morrendo, ele recebia essa mensagem que ela ia morrer. Então, o que acontecia? Se pegava as pontas, cada lugarzinho que tinha da pena significava uma coisa. Então, as pontas da pena da águia ia falar muito sobre o guerreiro, sobre como seria a vida dele, se ele seria feliz, se ele não seria, né? Então, a pena ela é muito importante e o cocá tem que ser muito respeitado, né? Então, aí quando a gente vai estudar, vai ver isso. Boa noite, Margot, seja bem-vinda. Boa noite, mamãe. Então, assim, o cocá é um símbolo de responsabilidade, é um símbolo. Existem. O guia, quem tem claravidência, diz que muitas vezes vê o caboclo com um cocá enorme, grande. Quanto maior, né? Quanto mais penas ia se ganhando, era direito de se ganhar. Quer dizer que você estava evoluindo, crescendo, sendo dono dessa magia pessoal, né? Então, o cocá, ele tem esse lugar, esse instrumento de cura, de proteção e magístico, né? Que tem que ser respeitado, né? Então, existem vários tipos de penas, são feitos com penas de ganso, penas de gavião. O meu é feito de pena de gavião, né? E tudo muito lindo. Amei ganhar aquele cocá, fiquei. Que bom que eu ganhei o cocá, fiquei bem feliz. A verdade é essa. Outro instrumento, né? Que a gente pouco usa, mas também tem seu lugar,
a flauta, que tem um espírito, que é o espírito do cocopeli ou cocopeli, eu nunca sei falar esse espírito, que a música cantada, tocada pelo flautista, né? Ele também vai ter ação na pessoa. Tanto que hoje a gente faz o que? A gente gosta muito de ouvir, né? As músicas de flautas indígenas. Então, deixa eu ver se está faltando mais algum instrumento. Tem cocada e tal. Então, basicamente, tem esses instrumentos, né, que a gente está utilizando. Estou falando deles, agora eu vou falar de outros instrumentos. Essa flauta não funciona só com você. É que tem que ter a magia, tem que ter o segredo para tocá-la, né? Então, a gente começa a entender isto, né, gente, dos instrumentos de poder que a gente utiliza. Maraca, tambor, cachimbo, né, flauta. Então, todos esses instrumentos, eles são sagrados e têm o seu lugar, certo? Estou falando aqui dos instrumentos e agora eu vou falar das ervas, que também são instrumentos de poder, né? Das ervas, e aí eu vou falar primeiro do tabaco, tá? Aqui a gente tem o tabaco, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Esse daqui é muito bom, esse daqui é confeccionado pelo Cariri Chocó e ele mandou pra mim, muito bom, tem algumas coisinhas de Jurema dentro, é bem legal. Eu lembro dos primeiros sopros na flauta, nos meus ouvidos, ai ai. Isso aí, amiga, mas sai, não é aquela coisa maravilhosa, mas sai. Então, o tabaco, o que acontece conosco, né? Nós temos as coisas naturais, as plantas naturais que são de poder, mas pela banalidade com que a gente vai tratando, essa erva vai se. Não é que a erva vai se enfraquecendo, mas o nosso pensamento faz com que se enfraqueça, né? O tabaco, a cannabis, né? Que é também uma erva de poder que, utilizada da forma correta, traz tantas coisas, tantos benefícios. A gente tá vendo aí a galera pela luta pelo canabidiol, né? A folha de coca, que lá no Peru, naquela região lá, é bem utilizada e é uma planta de poder, certo? É utilizada para vários rituais importantes. Então, a gente tem que começar a abrir a nossa mente para ver os benefícios. Por exemplo, o fumo, né? O tabaco. Se a gente for olhar na questão dos nossos avós, né, dos nossos antepassados lá, tinha gente que fazia o quê? Mascava a folha, né, mascava o tabaco e ninguém tinha certas doenças que tem hoje, né, se protegia de problemas no estômago, tá certo que não é gostosinho não, né, mas ajudava bastante. O tabaco, por exemplo, como eu falei, a gente pode estar utilizando ele no cachimbo, né? Para estar fazendo a limpeza do ambiente, né? Fazendo a limpeza do ambiente, porque ele é muito terra, ele está muito ligado à terra. Por exemplo, no rapé, que eu vou falar daqui a pouco, rapidamente. E outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês, eu tô sem conseguir ver o tempo. E aí, quando estiver faltando, sei lá, 5 minutos, 4 minutos, vocês me avisam. O tabaco, ele tem muito a ver com a mãe terra, né? Ele é uma erva que ele faz o quê? Que ela aterra, gente. Por isso que no rapé, normalmente se coloca o tabaco.
Porque o tabaco, ele vai fazer o quê? Ele vai te aterrar. Aquilo que as outras ervas estão ali no rapé vai fazer você, né, digamos assim, entrar num estado de êxtase que praticamente eu não vejo isso em mim, mas quando você vai ter essa expansão com o rapé, ela faz o que? O tabaco, ele te aterra, né? Ele vai trazer você para a terra. E a outra é uma erva também que é muito legal estar usando para o sagrado feminino, por exemplo, na vaporização do útero, né? É, porque ele é antifúngico, ele vai estar trabalhando as questões anti-inflamatórias, né? Antifúngico, ele faz a limpeza pesada, digamos assim. É uma erva que, se você quiser utilizar, é um instrumento para limpezas pesadas, para coisas mais densas, né? Então é bem legal. Outra erva, eu vou falar já do rapé, já que eu comentei do rapé. Né? O rapé é outro instrumento de poder utilizado dentro do xamanismo, que, como eu sempre digo, é para o autoconhecimento, é para a cura física, é para a cura espiritual, é para a cura emocional, né? Então, basicamente, o rapé, a maioria das pessoas que está aqui comigo hoje conversando conhece o rapé, mas eu vou falar rapidamente que são cinzas de, pode ser de casco de árvore, de folhas, né, junto com cinza do tabaco. Mas nem sempre são tostados. Às vezes você tem as plantas, aqueles mais verdinhos e que não tem presença de tabaco, né? Nem sempre eles são tostados. E aí, para quem não conhece, a forma de aplicação é na narina. A gente utiliza um instrumento de poder, que é o curipe, né? Que esse é para autoaplicação. A gente vai fazer a aplicação dessa forma, entendendo que o seu lado direito está relacionado com uma coisa, o seu lado esquerdo está relacionado com outra. Que aí a gente pode estar até conversando sobre esses aspectos, né, energéticos, né, que importam. Então você sopra, ele é soprado, não é inalado, tá? Porque inalado a gente vai cheirar, né? E aqui a gente vai soprar. É um instrumento de poder, né? São ervas de poder, porque cada um existe ervas diferentes e normalmente eles vêm com o nome da sua tribo. Esse que eu tô aqui na mão é o Ianauá, né? Então, e eu gostaria de falar uma coisa importante, né? A gente tem que ver a procedência do rapé. Porque o que acontece? Difundiu bastante. Hoje quase todo. Tem muita gente que conhece rapé. Não vou dizer que todo mundo conhece, porque nem todo mundo conhece. Mas tem bastante pessoas que conhecem rapé. Tem gente que aplicou rapé na televisão, lá naquele menino lá, o Fábio Pochá, né? Tem várias coisas. Só que a gente tem que ver a procedência. O melhor é você comprar dos feitores que são indígenas. É a minha opinião, tá? Porque hoje a gente tá vendo aí, porque eles sabem as propriedades das ervas que podem ser feitas, pode se fazer o rapé. Por exemplo, eu vi me mandou um texto falando do rapé de uma determinada erva, que foi o jagube. E esse texto falava o seguinte, que as pessoas que estavam consagrando, né, foi um relato, na verdade, e aí a pessoa estava se sentindo, não estava se sentindo muito bem. Quando ele foi pesquisar, foi perguntar lá aos chai, e aí os chai disseram o seguinte, essa planta não se usa para fazer rapé, né? Se coloca essa planta quando você quer
entre aspas, envenenar uma pessoa. Então, assim, eu não sei se é verídico esse texto, tá? Tô aqui falando, não sei da veracidade dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que saber a procedência do que a gente está usando, né? Do que a gente está colocando para dentro de nós. Então, a gente tem que ter cuidado. Outra coisa que eu tenho visto por aí é floral de ayahuasca. Floral de jagube, floraldes, a gente tem que conhecer melhor, porque floral vem das flores, né? Então, e é feito um processo muito lindo para se fazer um floral, que eu posso estar até abordando outro dia com vocês, e a gente não sabe se realmente esse negócio de floral, de ayahuasca, floral de tal. Então tem cuidado, gente. A gente tem que estar dentro do movimento, mas a gente tem que também pensar um pouquinho, sabe? Não é tudo que vem, o que vem, né? A ação, por exemplo, da ingestão da ayahuasca, já aproveitando, falando que é uma outra, que são duas ervas de poder, são duas plantas de poder, né? Que leva elas juntas, tem um processo enteógeno, que não é alucinógeno, é diferente, né? Enteógeno vai lhe abrir a consciência para que você veja as suas coisas internas, vai trazer o seu Deus interno, vai expressar seu Deus interno, para que você possa estar cuidando, para que você possa estar olhando, para que você possa estar tratando. É diferente de alucinógeno. Então, rapé, ayahuasca, jurema, peyote, né, cacau, são substâncias, são medicinas da floresta que são enteógenas, né? Não são alucinógenas. É bem diferente. Muitas vezes as pessoas dizem que são alucinógenas porque algumas delas vai ter a presença do DMT, mas a gente tem DMT, né? Nós produzimos DMT, só que nós produzimos numa porcentagem muito baixa e nós temos receptores para DMT. É que nem os canabinoides, né? Que são os da cannabis. Nós temos receptores para cannabis. Inclusive, se a gente diminui bastante esses receptores, tá? A gente começa a ter problema de memória. Então, a gente tem que começar a ter conhecimento, né? A gente não pode estar na fé cega, né? Indo em tudo que mandam pra gente. Então, a ayahuasca, né? Como eu tava falando, às vezes eu até me perdi no que eu tava falando. Então, assim como o rapé, a ayahuasca também você tem o efeito da ayahuasca de forma de ingestão, é diferente de você pegar e fazer um rapé de ayahuasca. Você tem que saber, será que tem realmente o mesmo efeito, né? Um rapé que chega perto desse efeito é o iopo, né? E o iopo, ele tem uma concentração de DMT grande, tá? Então a gente tem que começar pensar nisso, tá bom? Então, outro instrumento, outra planta de poder é a jurema, que a gente que aqui é utilizada pelo xamanismo, pelos os índios nossos mais aqui, os nordestinos, né, daqui do Nordeste, né, o Cariri, o Xocó, né, que são, na verdade, eram tribos distintas e que se uniram, né, e aí vieram e formaram o Cariri Xocó. A jurema, ela é uma espécie de acácia, né? E assim, ela é considerada a planta, a árvore da jurema. Você tem dois tipos de jurema, quer dizer, tem vários tipos de jurema, mas especificamente a gente fala mais de duas, que é a jurema preta e a jurema branca. Então, elas vão mudar nas características dela, tipo no caule e nas folhas. Mas as folhas elas são bem parecidas, o que muda mais
é a viscosidade. Quando você pega numa folha, pega na outra, elas são diferentes. Uma é viscosa e a outra não. A jurema preta, a casca do caule dela é mais grosseira, da branca não. Certo? A quantidade tipo, de DMT em uma e outra não. Então, você pode estar utilizando a jurema, você utiliza tudo. Você utiliza folha, você utiliza casca, você utiliza raiz. 10 minutos. Ah, obrigada. Então, a jurema também é outra planta de poder, né? Que também é enteógena, né? E que também traz essa elucidação pra gente, tá? Eu acredito que eu falei das três, tabaco, ayahuasca, rapé, né? Falei um pouquinho da coca. Então não dá para falar tudo numa live, né? Não dá tudo para falar como a gente gostaria, mas espero que esteja dando para entender mais ou menos como o xamanismo trabalha, né? Quais os instrumentos que a gente pode estar utilizando, né, dentro do neo-xamanismo, do xamanismo universal, do xamanismo que a gente pode chamar de xamanismo raiz, ou tribal, ou ancestral, né? O ancestral, o tribal, ele utiliza muito essas medicinas da floresta, né? A sananga, quase esquecia da querida sananga, que é o colírio, né? Que também vai trazer essa abertura de mente, que trata não só o espiritual, mas que vai tratar o físico. Tem pessoas que precisam até fazer tratamento com a sananga, né? E aí, esses são os instrumentos que tem no xamanismo e que a gente pode estar utilizando e estudando de forma mais ampla em outros momentos. Mas espero que eu tenha conseguido trazer um pouco aí dos instrumentos de trabalho e das plantas, das ervas de poder que a gente pode estar utilizando. Alguém tem alguma dúvida aqui nesse momento dê para tirar? Tá tranquilo? Comprei uma sananga hoje com Dona Eugênia. Ah, você tinha me falado, Ninha, que ia comprar mesmo. E vai na fé, irmã. Você se sintoniza com a sananga, né? E o importante é dizer que a gente vai estar se sintonizando com aquilo que ressoa, né, com a gente, que tem essa ressonância e que vai fazer parte da nossa alma. Existem xamãs que não se identificam com nenhuma medicina enteógena, né? Nenhuma medicina, eles utilizam mais é, tambores, rodas de meditação. Cada um vai se identificar com um aspecto, né? Então, cada um vai se identificar com uma coisa. E tá tudo certo, não tem nada errado. Tá tudo certo. É questão de identificação. Às vezes a gente não precisa mais estar utilizando. A gente vai utilizar as ferramentas que a gente ainda precisa para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, cada um vai naquilo que sua alma chama e que você precisa. E também, como tudo tem espírito, como todos são vivos, chega a hora em que o espírito da sananga vai dizer: olha, Aninha, já deu para você, né? O espírito Rauch vai dizer: olha, Manu, vamos parar aí com o rapé, né? Ou então vai te suspender por um tempo, depois você volta. Então, o espírito, ele também vai estar falando com você, né? E te orientando, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Foi muito bom esses 3 dias. Me conectei muito, né? Com o xamanismo, com a minha espiritualidade. E assim é bem legal, porque no final de semana tem curso de Reiki Xamânico Mahyo,
E aí eu já vou embalada nesse ritmo, já vou no embalo de estar nessa conexão com, né, com essa egrégora de amor, com essa egrégora de autoconhecimento, com essa egrégora que traz essa reflexão e que qualquer coisa que vocês quiserem falar, tirar dúvidas, também trazer questões para mim, falar, Manu, eu conheço isso e eu gostaria de passar para você. Estou sempre aberta a novos conhecimentos e aí pode me procurar, falar comigo, estou aqui, tá? Gratidão pela atenção de vocês, por estarem aqui comigo até hoje, não só comigo, né? Com toda a espiritualidade que os guias e tudo mais, viu? Gratidão, forte abraço. Eu acho que vamos fechar aqui, já vai encerrar. Eu já vou me embora para minha aldeia. Eu já vou me embora, camará, para Juremeira. Lá são 7 estrelas, são 7 os caminhos. Eu já vou me embora, camará, e não vou sozinho. O jaziê, o jazia, o jaziê, maranure, maranula, o jaziê, o jazia, o jaziê, maranula. Arro, homenagem à minha mestra, que sempre tá cantando essa música no final das ritualísticas e que é linda. Arro. Tchau, tchau, até a próxima.